Bem-vinda, Liliane. Prazer te ver. Faz tempo que a gente não se via, né? O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite, Thaís. Acho que a última vez que a gente se viu foi aqui em São Paulo, no ano passado, 1 ano e 2 meses, no evento do Ricardo Gonzalez. No evento do Ricardo Gonzalez. Olha que interessante, porque a gente se conheceu indiretamente, né? Porque você estava trabalhando com o Ricardo Gonzalez, eu estava trabalhando com o Demis, e nisso a gente se trombou, né? E acabamos assim, depois assim, vai cada um para um lado, não sei o quê, correria. Mas você tem um trabalho muito interessante, muito diferente, que tem tudo a ver com o meu público. Então, para começar, eu estava assim, lendo um pouco sobre o seu trabalho e começou a acontecer coisa doida na sua vida desde que você era criança. É isso? Pois é. Mas me explica isso, como é que funciona? Na verdade, Thaís, o primeiro fenômeno, vamos dizer assim, paraperceptivo, né? Seria um fenômeno percepção extrasensorial, ou também espiritual, energético, sabe? Aí tem várias nomenclaturas, para a gente não entrar num viés religioso, né? Que eu não gosto. Então, eu gosto bem da experiência em si, espiritual, vamos dizer assim, independente da raça, independente do sexo, independente da religião, do time que você torce. É um fenômeno que ocorre com todas as pessoas, que é a experiência fora do corpo, ou conhecida como projeção astral, projeção ou viagem astral, que é a sua saída da sua consciência do seu corpo físico enquanto nós dormimos. E aí nós vivenciamos experiências num plano astral, num plano espiritual, num outro tipo de plano de existência, que coexiste simultaneamente conosco aqui no plano físico. Então, eu tinha 12 anos quando aconteceu a primeira lembrança de uma experiência fora do corpo. Mas antes de eu ter a experiência fora do corpo, naquela mesma noite, eu sempre fui uma criança, uma adolescente que gostava de olhar para o céu. À noite, para mim, as estrelas, clássico, lua, era coisa assim que me tocava muito forte. Então, meu pai tinha um sítio em Santa Isabel, uma cidade próxima aqui de São Paulo, da capital, e nós íamos todo final de semana. E numa desses finais de semana, eu estava ali no lado onde ficava a piscina, né, com as espreguiçadeiras, deitada, olhando o céu, e as estrelas, né, uns objetos anômalos, começaram a se mexer e fazer desenhos no céu. Eram mais de 20 objetos. Uau. Faziam o zigue-zague, quadrado, círculo, ia e vinha, quase se chocando e voltava. Piscavam flashes e desapareciam. E ficava assim, eu me lembro, por um bom tempo. E eu olhando aquilo, eu senti uma sensação de uma alegria interna, de uma felicidade tão grande, que era como se eu me sentisse observada por seres que eram amigos, que de alguma maneira eu conhecia e eles me conheciam. Era uma sensação apenas. Eu não senti medo em nenhum instante. E quando eles desapareceram do céu, eu desci para ir para o quarto e dormir. Minhas primas já estavam dormindo no meu quarto, eram meninas dormindo juntos, meninos em outro quarto, era assim, né? Aquela época. E eu, na hora que fui me deitar, eu adormeci, mas eu despertei no meio do sono, paralisada, com a tal conhecida paralisia noturna, ou paralisia do sono, que é conhecido dentro do experimento da projeção astral como catalepsia projetiva. Tá. Antigamente, Thaís, as pessoas, há muitos anos atrás, as pessoas eram enterradas ainda vivas porque não tinha muito velório e às vezes estavam em estado cataléptico. E aí, quantos mortos foram encontrados virados dentro do túmulo, do caixão? Não sei se você já viu várias histórias. Não, gente do céu! É verdade. Essa catalepsia não tem nada a ver com a catalepsia que é projetiva, que é o quê? É quando a sua consciência desperta no meio do fenômeno. Então, quando ela acorda, ela está quase se desprendendo para ter a saída do corpo, a tua consciência desperta naquele instante. Não sabe se ela está dentro do corpo encaixada ou se ela está fora, em algum plano de existência espiritual. E aí, nessa hora, toda a conexão nervosa do nosso sistema nervoso, ele
descoincide da cópia dele no corpo espiritual, que nós chamamos de meridianos, nados energéticos, se descoincide e paralisa. E você não consegue se mexer, você está desperta, você acha que está com os olhos físicos abertos, mas não é o olho físico. É o olho espiritual. Está desperto, olhando tudo e não consegue se mexer. Você quer gritar o nome da sua mãe, eu queria gritar o meu pai, queria acender a luz, e não conseguia. E nada. E nessa hora eu desencaixei por inteira, sentei na cama e me virei e olhei para o meu corpo físico na cama. E nessa hora como é que foi? Eu tive uma certa sensação de medo, porque eu pensei, morri. Morri. Minha mãe vai acordar no dia seguinte, coitada dela, vai ver a filha morta. O que eu faço agora? Mas não deu tempo de eu processar tudo, que eu já fui tirada do quarto e passei pela parede do quarto e fui para a varanda. Perguntas já, porque muitas perguntas, tá? Claro. Já nesse primeiro processo, nesse momento em que você está descolando, em geral é onde muita gente trava, porque as pessoas entram em pânico. Como é que se lida com isso, quando a pessoa percebe assim, eu não tenho mais controle do meu corpo físico? Sim, você pode ter duas opções, né? Uma criança, um jovem que não tem nada sobre esses estudos, a primeira coisa que ele vai pensar é que ele morreu, ele está morrendo, ele está tendo uma síncope, uma parada cardíaca. Por quê? O medo do desconhecido faz com que você tenha os seus batimentos cardíacos acelerados e a respiração também. Tá. E isso é uma forma do seu corpo físico entender perigo, perigo. Deu ruim. Assustada. Entendeu? Tá. É uma forma de defesa do nosso corpo físico. Ele é inteligente. Mas, se você tiver estudos, como eu fui dali para frente buscando estudos, né? Você domina o fenômeno, perde o medo, porque sai e entra várias vezes durante várias noites, você percebe que você não morre. Você acorda de novo e continua a sua vida. Então, você vai perdendo medo e vai lendo mais sobre isso. E aí, o que você faz no momento que você está cataléptica, né, paralisada? Tenta flutuar. Tem técnicas de você expandir o seu corpo espiritual, ou conhecido também como aura humana, né? Você expandir como se fosse um balão crescendo. E aí você se descola, sai da paralisia e entra em movimento normal dentro do seu quarto. Eu já sei que as pessoas vão perguntar, então vou perguntar pelas pessoas, tá? Você dá curso disso, escreveu livro sobre isso, explicando todo esse processo para as pessoas, né? Sim, então, gente, se vocês começarem a perguntar aqui, já sabe, pelo amor, tá? Tem curso, tem livro, muita calma, que a gente está só começando a conversa, né? Bom, enfim, tá aí, só continuando a experiência, quando eu fui puxada para fora do quarto, transpassei a parede, um facho de luz muito forte azul veio sobre mim. E nessa hora eu fui abduzida extrafisicamente, em espírito. E fui sugada por esse cone de luz forte. E na hora que eu fui sugada, eu sentia uma sensação de sair coisas pelo meu nariz, pelos meus ouvidos. E é como se estivesse sangrando. E eu cheguei num local de joelhos, olhando para baixo, e limpava assim meu nariz, eu não entendi o que era. E eu vi 2 pares de botas muito grandes na minha frente. Quando eu fui levantando o rosto e olhando, eram 2 seres humanoides muito grandes, de quase 3 metros de altura, e era um casal. E você com 12 anos, né? 12 anos. E quando eu vi esses 2 seres, eles apagaram e bloquearam minha memória. Tá. E dali eu perdi a lucidez, a consciência, e só no dia seguinte eu acordei com a lembrança até esse momento. Olha! Até esse momento. E com os estudos durante os anos, eu vim a saber, vim aprender que essa coisa de sentir que está saindo algo é uma energia que é chamada de ectoplasma. Esse ectoplasma, ele contém os nossos corpos espirituais, né? Nós não temos um só, nós temos corpo mental, corpo espiritual, corpo físico, é a nossa grande consciência que usa esses veículos de manifestação para ela se manifestar. E o que gruda todos esses corpos é uma camada branquinha que a gente vê pela clarividência, que chama duplo etérico, ou campo bioelétrico. Ele é que gruda esses corpos, que se ele não existisse, a gente perderia a lucidez toda hora, perderia a consciência. Quando a gente toma uma pancada na cabeça e desmaia,
né? Eu já desmaiei, já saí do corpo e vi meu corpo desmaiado, e em frações de segundo encaixei de novo e acordei. Esse duplo, ele elástico, ele se expande de uma certa forma de que a consciência se descola. E nós, humanos, precisamos, ao dormir, sair do corpo para desintoxicar o corpo físico, pegar a luz astral. Porque a nossa consciência vem do cosmos. O corpo físico é só uma manifestação dela. Uma coisa que acontecia comigo quando era criança, que eu só fui descobrir quando era adulta, porque eu resolvi comentar isso com alguém, que eu falava assim, todo mundo tem volta como se fosse uma fumacinha branca, eu descrevia como fumacinha branca, eu falava assim, eu acho que todo mundo vê isso é normal, porque todo mundo tem, inclusive alguns objetos, tinha a fumacinha branca também. Então, isso é o que você estava falando tipo, o container que isso, mantém tudo grudado. A gente chama de mata-borrão, né? Porque ele que filtra suas emoções que estão gravadas no espírito, seus padrões mentais gravados no corpo mental, seus padrões emocionais gravados no espírito. E quando ele não dá conta de tanta emoção desequilibrada, que nós somos seres humanos, ele dá uma expandida e vem algumas doençazinhas, uma gripe, uma renite, até coisas síncopes mesmo mais exageradas, como um ataque cardíaco, um câncer, uma doença mais grave, até terminal. Isso vai depender do estado emocional de cada pessoa, da desordem emocional interna dela, né? E me diz uma coisa, o que você está falando, e até onde eu entendo, é assim, todo mundo faz isso toda noite, mas a maior parte das pessoas não tem consciência de que é isso que está acontecendo. Qual é a diferença entre ter consciência disso e nunca saber que isso aconteceu? Por que isso acontece? Me parece, Thaís, que tem pessoas que têm predisposição para isso, né? Para ter a experiência mais fácil, descolar mais fácil e trazer a rememorização mais fácil. Tem isso também na genética, na família, e de períodos intermissivos entre vidas. Vai saber o que você planejou antes de você reencarnar, para quem acredita em reencarnação, né? Então, tem esse viés. Eu, hoje, escolho acreditar na reencarnação porque tive algumas retrocognições, que seriam regressões de vidas passadas, que me faz crer, por enquanto, que existem vidas passadas. E períodos entre vidas também, antes de você reencarnar novamente. Então, você pode ter estudado muito sobre isso em outras vidas, nos períodos entre vidas, e trazido essa tendência, essa facilidade para a experiência fora do corpo. E aí, às vezes na infância, às vezes na juventude, às vezes até no período adulto, né, que vem a primeira experiência. Geralmente, quem tem lembrança dessas experiências, lembrança da paralisia noturna, lembrança de que estava voando e de repente acordou, lembrança de que estava caindo e de repente, quando chega no chão, acorda. Esse tipo de sonho, que não é sonho, são repercussões da experiência fora do corpo, com os estudos que você vai vendo, tudo que você já sentia desde criança, fala, nossa, eu sentia isso, eu tinha isso, eu experienciava isso então é projeção astral? Sim, era experiência fora do corpo e não era sonho. Tem uma diferença entre sonho e experiência fora do corpo. O sonho, Thaís, olha só, o sonho, ele é onírico, ele tem imagens oníricas. O que é onirismo? Ilusões. O nosso cérebro, ele está acostumado com o que ele conhece. Então, quando você acorda de manhã, ele está acostumado que você tem a sua rotina, você, quando lê um livro, assiste uma televisão, escuta um podcast, escuta uma live, ou vai fazer um curso, vai ter um diálogo com uma amiga, tudo isso vai entrando nas gavetinhas do nosso cérebro. Você está vivenciando aqui, então para ele é real. Ele guarda aqui. Tuas preocupações, tuas ansiedades, tuas depressões, suas melancolias, tudo que a gente passa está arquivado nas gavetinhas. Quando você vai dormir, se você é uma pessoa que não vive o momento presente a cada instante, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, e é uma pessoa que fica só ou no passado ou na ansiedade do futuro, na hora que você vai dormir, você leva uma agenda de preocupação, uma agenda de recordações anteriores para dentro dessas gavetas. Aí o teu cérebro fala assim, nossa, coitada da Liliane, ela está com excesso de pensamentos, muita coisa, a gente precisa desintoxicar ela. Qual é a forma que o cérebro entende para te desintoxicar? Jogando sonhos.
encapando as suas experiências fora do corpo com o que ele conhece. Então, por exemplo, se eu sei que eu saí numa nave extraterrestre à noite, fui abduzida extrafisicamente, encontrei com os meus amigos estelares, meu cérebro não conhece uma nave aqui, eu nunca fui abduzida fisicamente. O que ele vai fazer? Vai jogar um helicóptero em vez de uma nave, um avião. Coisas, relações que ele conhece, referência que ele conhece. E aí você acorda sonhando, nossa, eu estava dentro de um avião, mas estava estranho, porque tinha elevador, tinha seres muito grandes, um avião. Liliane, que eu trabalho com registro acástico, né? Então eu vejo muito desses relatos, que as pessoas, é muito comum que elas cheguem nas práticas assim, eu tive um sonho muito bizarro. Esse negócio está fazendo muito sentido. Elas começam a descrever, na verdade, assim, quando é avião e helicóptero, até é mais óbvio, mas eu já vi descrições assim, não, mas aí chegou um ônibus aqui na minha casa. Sim, e aí também. O ônibus saiu voando. Sim. Aí eu falei, vamos lá, ônibus costuma voar? Trem também, já peguei trem. Meu cérebro já jogou trem. Trem também? Sério, trem. Que legal. Nossa, já me botou cada coisa assim que você não tem noção. Mas com o tempo você vai dominando a experiência e você vai sabendo diferenciar o que é sonho, o que não é. Porque no sonho as coisas acontecem aleatoriamente, você não tem controle. Na experiência, você é protagonista da cena. Você faz escolhas. Você quer virar para cá, você vira. Você quer sair voando, você voa. Você quer olhar a sua mão, você olha. Você entende? No sonho, as coisas vão acontecendo aleatoriamente. Então, eu passo. A primeira técnica que eu falo para as pessoas, para se lembrarem das experiências fora do corpo, é desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, se manter no estado presente o tempo todo. Eu estou aqui falando com você, Thaís, eu estou inteira com você. Eu não estou aqui preocupada o que eu vou fazer às 10 horas da noite. Eu estou aqui no momento presente. Se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Se eu estou conversando com uma amiga, eu estou conversando com uma amiga. Então, isso faz com que o cérebro não precise encapar suas experiências. Então, quando você sai, você está neutra, com as gavetinhas todas vazias. Então, você pode experienciar e relembrar a volta. Mas vamos combinar, Lidiane, que assim, na teoria, a gente sabe, quem está no caminho da espiritualidade sabe que assim, na teoria é isso que a gente deveria fazer, viver sempre no agora. Mas é um desafio fazer as coisas dessa, não se preocupar com as tretas todas que aparecem. Por isso que eu falo que a melhor coisa é os estudos do autoconhecimento, é a autoobservação. Você que está fazendo psicologia, né? Você sabe muito bem disso. A autoobservação, a autoanálise, a gente parar daquilo de só botar o dedo no outro e apontar tudo no outro, que é a causa, dedinho, é para a gente olhar suas desordens emocionais, seus desequilíbrios, seus gatilhos, suas reatividades, impulsividades. Se conhecendo melhor, você tem uma tendência a estar sempre menos ansiosa e menos melancólica com o passado. Então, e esse treinamento é a melhor técnica que você tem, porque quando você vai dormir, você não leva esse pacotinho para a cama e você tem uma experiência fora do corpo com lucidez. E me diz uma coisa, para que é que isso acontece? Qual é o objetivo da projeção astral? Vários. Primeiro, como eu falei, 8 bilhões de habitantes no planeta, quem reencarna nesse planeta sai dos seus corpos, né, para desintoxicar o corpo físico, e ele precisa de 4 horas de sono profundo, no mínimo, para desintoxicar, e a nossa psique precisa de um sono, de um cochilo de 20 minutos, para desintoxicar toda aquela parte mental. Sabe aquele, você almoça, tira uma soneca, você acorda outra? Então, porque a mente só precisa de 20 minutos. E o corpo físico precisa de, no mínimo, 4 horas de sono profundo. Isso é uma questão da experiência fora do corpo. Saímos dos nossos corpos porque nós precisamos de desintoxicação. Uau! Das nossas emoções desequilibradas, desordenadas, e os nossos padrões mentais também. Isso é uma questão. A outra questão é a possibilidade, Thaís, de você conhecer outros mundos, conhecer outras realidades, conhecer outro nível de contato com seres espirituais e com seres estelares que também saem dos seus corpos e vêm nos visitar.
Muitos deles deixam seus corpos físicos em naves e saem espíritos para nos encontrar fora do corpo. É um dos protocolos deles. Como é que funciona isso? Porque o povo aqui vai estar se roendo para entender melhor isso. Exatamente como acontece com a gente. Eles estão fisicamente nos planetas deles ou em naves, né? Então, eles também dormem. E na hora que eles dormem, eles também se desprendem com o corpo espiritual deles, com a consciência portando o corpo espiritual. Aqui nos estudos da projeção astral, a gente chama de psicossoma, o nosso corpo espiritual. Psique, alma, soma, corpo, em grego, né? Então, o corpo da alma. Então, daí que vem doenças psicossomáticas, somatizadas que está no corpo emocional. Uma coisa muito importante, Thaís, quando eu falei em autoconhecimento, eu sempre gosto de relembrar isso. O corpo astral, o plano astral, o plano espiritual, que é a mesma coisa, é o plano das emoções. O plano mental é o plano dos pensamentos, do raciocínio, do intelecto. Então, o plano físico, nós estamos falando de 3 planos. Físico, com o nosso corpo físico. Plano espiritual, plano das emoções, com o nosso corpo, o corpo espiritual ou psicossoma. E o plano mental, com o nosso corpo mental, que é o corpo dos pensamentos. Tá? Quando você sai do corpo à noite, você está em espírito, ou corpo das emoções, que é o corpo espiritual. Você exacerba quem você é. Porque você não tem o filtro, que é o corpo físico, que está filtrando suas emoções aqui no plano físico. Te dou um exemplo. Se eu não me dou bem com você, te conheço há 20 anos, nossa, eu não gosto da Thaís, a Thaís não gosta de mim, a gente não se dá bem. Se eu saio do corpo, encontro você fora do corpo, a emoção, eu já estou em corpo emocional, eu já vou querer dar na sua cara, te estrangular, se eu não me dou bem com você. Porque a emoção vai falar muito mais rápido. Agora, se eu te encontro aqui, acordada, na minha avenida, atravessando a rua, eu estou no corpo físico, que é o meu freio das emoções, eu olho para você, sinto aquela emoção densa, aquele ranço, mas eu vou pensar 10 minutos controlar. Atravessar e querer dar um tapa em você. Vou pensar, pode ter uma polícia me prender, eu posso levar outro tapa para me machucar, atravessando a rua eu posso ser atropelada. Tem um tempo para você processar as suas emoções. Por isso que o corpo físico, a gente reencarna para ter tempo de processar as suas desordens emocionais que vêm do corpo astral. Me conta uma coisa, porque assim, às vezes eu tenho uma sensação, que eu suponho que muita gente tem, que quando eu não estou no meu corpo físico, estou projetada fazendo minhas investigações acásticas, o que seja, muitas vezes eu tenho a sensação de que eu estou experimentando uma versão minha que costuma ser mais sábia e mais equilibrada do que eu aqui. Como é que isso acontece? Então, até então nós falamos de desequilíbrios emocionais, tendências a desordens emocionais, que todos nós temos. Só que nós temos muitas outras vidas passadas. Vidas que você foi muito mais desordenada emocionalmente e vidas que você foi até mais ordenada. Você pode ter sido uma yogina no passado, um mestre espiritual que vivia nas cavernas, só né? E resolveu vir nessa grande metrópole aqui para pagar boleto, para casar, divorciar, perder emprego, ter filhos, etc. Tal. São experiências que a nossa consciência quer vivenciar. Então, tem tendências, tem padrões também ordenados que nós trazemos. E quando você sai do corpo, se você está num estado equilibrado aqui na sua vigília, acordada, quando você sai, você é do lado de lá, você é aqui. Então, quando você sai do corpo, você traz esse equilíbrio que você está se trabalhando, se autoconhecendo e tudo mais. Então, você sai equilibrada. Saindo equilibrada, você pode se conectar numa Thaís muito mais ordenada que teve no passado, numa reencarnação dela. Ou, agora pasmem, você pode se conectar a algumas Thaíses que estão vivendo simultaneamente em multiverso. Realidades paralelas, que a mecânica quântica hoje explica. Né? O nosso querido Michio Kaku. Esse é meio a minha realidade, tá?
de lidar com o que eu chamo de fractais. Exatamente. Que seriam várias outras, as nossas várias outras versões, né? Várias experiências. Simultaneamente. Por que a gente quer vivenciar simultaneamente várias experiências? Várias Lilianes, várias Thaís ao mesmo tempo. Não estamos falando de vidas passadas agora. Estamos falando de multiverso, que é diferente. Porque a nossa consciência, Thaís, na hora que ela reencarna, ela reencarna com muitas carências emocionais e muitos potenciais de realização. E essa potência que é a nossa consciência, ela abre um leque de possibilidades ao mesmo tempo. E sempre continua abrindo. Em cada momento que você tiver dúvidas e tiver que fazer uma escolha entre duas coisas, ela já abriu simultaneamente outra realidade paralela. Ela está vivenciando as duas coisas. Só que a Thaís daqui não vai lembrar que a Thaís está vivenciando aquela. Mas você pode acessar algumas realidades através da experiência fora do corpo ou através desses registros akáshicos, como você falou. Na verdade é o seguinte, eu tenho outras lives em que a gente entra em umas discussões bem loucas sobre como é que funciona o tempo, como é que funcionam essas outras versões, porque dentro do akáshico não tem tempo. Não, então as realidades simultâneas se misturam com as vidas passadas ou as vidas futuras. Aí vira o caos, né? Vira. Por isso que você tem que ter um equilíbrio emocional, até mesmo para você entrar nesse padrão de estudos. Porque senão muita gente acaba realmente pirando. E aí, então assim, aí você teve, aos 12 anos de idade, você teve essa experiência, lembrou até aquele momento. A primeira experiência foi com seres extraterrestres. De cara, assim, puf! De cara. E aí eu fui crescendo, as coisas foram continuando, as experiências foram continuando, as paralisias do sono não paravam. A minha mãe, eu nasci numa família católica, né? Que todo brasileiro nasce católico, né? Minha mãe foi me levando, assim... Minha mãe foi criada por freira também, colégio interno. Mas ela começou a me levar em centros espíritas para tomar passe, para isso acabar de... Alguma coisa tinha que dar jeito, né? No desespero de mãe, a gente topa qualquer coisa, né? Nada parava, nada. Continuou na adolescência, na juventude, até que eu comecei fiz faculdade, comecei a namorar. Quando eu estava pronta para casar, eu tive uma experiência muito real. Eu corria de jet ski, fazia competição. Eu tinha 26 anos. Uau! No Guarujá, aqui em São Paulo, no litoral. Eu saí para treinar em alto mar sem colete de salva-vidas. Apenas com roupa de mergulho, de neoprene, de borracha. E eu saí, naquela época, né, faz muito tempo, eram jet skis de pé, não eram esses sentados que hoje existem. Eram mais difícil de pilotar. Eram de pés. Quando você caía ou tomava uma onda, ele voava longe, o jet, e ficava rodando com o motor ligado para você dar tempo de ir nadando até ele, pegar novamente e sair. E eu fui para o alto mar e fui treinar para pegar onda, porque a competição ia ser no dia seguinte, no domingo, no Guarujá, e tem muitas ondas, eu tinha que treinar, não cair nas ondas. Só que eu caí. E não avisei ninguém no Yacht Club que eu estava saindo. Não avisei meu marido, não avisei ninguém. E na hora que eu passei uma onda e caí, o jet ski voou longe e eu comecei a nadar e o jet ski ainda indo para a costa, para o continente, e meu corpo para alto mar. Fui ficando muito distante dele. Nessa hora, Thais, eu falei assim, não, vou morrer, afogado. Já eram bem de tarde, quase 6 horas da tarde, começou a chover, e nessa hora os yacht clubs, eles puxam os barcos para dentro da garagem, não tem ninguém mais ali, nem pescador, nada. E eu falei, o que eu faço agora? Comecei a flutuar, boiar, e o jet lá na costa, já quase na praia, batendo na Ilha Pochá, que é uma montanha ali de prédios. E eu olhei para o céu assim e falei, galera, eu quero viver. Eu não sei como, façam alguma coisa. Eu quero viver e prometo para vocês que da próxima vez eu vou colocar um colete salva-vidas. E nisso, né, eu estava chorando, estava emocionada, porque eu achei que eu fosse morrer. E não tinha ninguém em volta, nem navio, e ali é o cruzamento de Santos, Porto de Santos, Guarujá, nem navio tinha. Nessa hora eu senti aquela mesma luz com 12 anos de idade, em cima de mim, projetada.
Thaís, uma mão deste tamanho, grande, pegou no meu cangote, na minha roupa de neoprene, me levantou flutuando na água, eu não batia nem os pés na água, e me colocou dentro de um botinho pequeno, tipo aqueles tototó de pescador, e ele estava sentado, ele sentado tinha mais de 2 metros de altura. Ele vestia um casaco amarelo de borracha, e eu olhava para ele, o rosto dele negro, assim, sabe, assim, o chapéu... o capuz para baixo, você não enxerga nada. Nada, nada. E eu, metade do meu corpo, ele colocou dentro do bote e as pernas ficaram para fora na água. E eu, assim, olhava para ele e falava, muito obrigada. Ele não respondia. E aí eu olhava para o jet ski lá na ponta, muito distante. E eu voltei, olhei para ele, querendo ver o rosto dele, não conseguia. Quando eu olhei de novo, o bote não saiu do lugar e o jet ski foi teletransportado do lado do barquinho. Que barato. E aí eu olhei aquilo e falei, não, isso é coisa espiritual, é coisa extraterrestre, não sei o que é isso. E aí eu agradeci mais uma vez, na hora que eu saí do botinho, com o meu peso, eu afundei na água. No que eu afundei e levantei rápido, não existia mais botinho, não tinha mais ser, só eu e o jet ski em alto mar. E aí eu liguei o motor, fiquei de joelhos, nem levantei, eu estava exausta, botei o motor, girei de volta e comecei a voltar para passar debaixo da ponte. Tem uma ponte pêncil ali, que vai para o Yacht Clube de São Vicente. E no que eu estava, chovendo bastante, no que eu estava quase passando, eu escutei uma voz dentro da minha cabeça. Era uma voz que eles falavam, que somos seus amigos extraterrestres. E que num futuro próximo nós iríamos nos encontrar. E eu chorei muito, não contei isso para ninguém. Eu fui contar isso pela primeira vez, Thaís, em 2018, para o grupo do Gonzales, em Curaréu e numa cidade do Chile. E o que te deu de contar isso? Porque ele estava exatamente contando algo sobre protocolos de contato, de como que eles acessam a gente e como que eles se materializam sem ser holograficamente. E aí eu levantei a mão, fazia 2 anos que eu conheci o Gonzales em 2016 no Atacama, e aí eu falei para ele, eu vou te levar para o Brasil. E nesse dia, depois de 2 anos, eu trouxe ele pela primeira vez para o Brasil, e aí eu comecei a fazer viagens para ele, e numa dessas viagens foi lá no Chile. E eu levantei a mão e falei, Ricardo, eu tive uma experiência que eu nunca contei para ninguém na minha vida, eu gostaria que você me falasse o que foi isso. E aí eu contei para ele, tinha 70 pessoas ali escutando, e tinham poucos brasileiros do meu grupo do Brasil, e ele falou assim, ele prestou muita atenção, ele falou assim, isso foi um dos protocolos, e possivelmente você tinha, ou você tem, algo a ver com este ser, que se você morresse naquele instante, iria trabalhar alguma linha do tempo no futuro, e de vocês não poderem se encontrar, por algum trabalho, alguma coisa. E fez total... Foi real para mim. Fez sentido para mim. Ou seja, foi físico, né? Aquilo assim, você estava num bote, tinha um fulano. Isso e desapareceu. Poderia ser um espírito que se materializasse ali? Poderia, mas a forma que eu vi era de um ser diferente, de outro né? planeta, diferente, parecido com aquele altura do ser que eu tive com 12 anos. E dali para frente, as experiências que eu tive fora do corpo com eles, foi fazendo sentido naquilo que o Gonzales me falou. Em 2007, por exemplo, eu tive uma experiência em que eu fui abduzida extrafisicamente e caí dentro de uma base intraterrestre, uma base intraterrena deles aqui. Foi aí que eu conheci, saber que tinha uma base em Monte Shasta, tinha algo que eu tinha que conhecer em Monte Shasta, e todo ano eu vou para Monte Shasta. Tem algo muito forte para mim ali. E aí o ser que me viu, esse mesmo ser dos 12 anos de idade, ele me tirou desse tubo que nós conhecemos como Chandra, né, um portal interdimensional. Ele me tirou, pegou na minha mão, me levou até um espelho e falou, se olhe no espelho e veja quem você é de verdade. E quando eu me olhei no espelho, não existia Liliane, existia uma bola de luz. Uau! Apenas luz. Aí ele falou assim, é assim que você tem que se ver, e é assim que você tem que ver toda a humanidade.
E aí ele me levou para um corredor, que era um corredor que tinha não tinha canto, né? Era arredondado, e tinham muitas datas gravadas holograficamente nessa parede. E eu senti ele com pressa, porque senão eu ia acordar no corpo físico. E ele foi descendo comigo essa rampa, me mostrando as datas, e falou para mim, pensa no que você veio fazer. Tenta se recordar no que você veio fazer, para não demorar, para chegar nesta data e nos encontrarmos. E a data que eu vi era 2000 para lá. Bela, não vou nem falar a data, era bem para frente. Não é nem nessa reencarnação. Então, aquilo para mim foi muito forte. Então, eu fui juntando várias experiências que eu fui tendo com eles, e também com seres espirituais, que trabalham em conjunto com eles também. E a essa altura você já sabe quem eles são, de onde eles vêm, como é que eles estão envolvidos com o projeto? Conta pra gente, conta. Essa raça que tem essa agenda que me contata, como é que eu conheci o Ricardo? Por que eu gostei muito do trabalho dele e me afinizei? Porque a experiência fora do corpo, eu tive um grande professor, e tenho até hoje, que é um grande amigo meu, que é o Wagner Borges, né, que é dono do Instituto do IPPB, e eu conheci o Wagner na década de 90, 1994, 95, porque um primo meu falou assim, olha, tudo que você passa, Lili, você tem que conhecer um cara, um carioca. Esse cara explica. Que ele vai te falar tudo. Você tem que ir numa palestra dele. Naquela época não tinha internet, celular, nada. Você não tinha. E eu fui no Ipiranga aqui e estava tão lotado que eu sentei num lugar que nem via o Wagner, só escutava. Tudo que ele falava era o que eu sentia e o que eu passava. Quando acabou a palestra, eu desci e fui falar com ele. E comecei a fazer os cursos com ele. E hoje eu me mantenho no grupo de estudo deles até hoje. São mais de 30 anos. Uau! E nós temos um trabalho em equipe de grupos de 15 a 18 pessoas que a gente faz um trabalho de assistência extrafísica, assistência espiritual também, né? E aí, conhecendo o Wagner, eu conheci o Alberto Cabral, que é um grande cara maravilhoso, um grande clarividente, uma grande pessoa estudiosa da física espiritual, filósofo, espiritualista, também foi estudioso com o Wagner, amigo do Wagner, que é o CEFLE, né, o Centro de Estudos Filosóficos e Laboratoriais, que eu também faço parte hoje. Se você entra no meu Instagram, eu estou sempre postando coisas de ambos, né? Dos três, na verdade, que são os três pilares da minha vida, né? O Wagner, o Cabral, o Ricardo Gonçalves, que fazem parte dos meus estudos de quem eu sou hoje, né? E aí, pelo Cabral, eu falei com ele, Cabral, quem que está fazendo um trabalho igual que a gente está fazendo aí com contato com esses seres extraterrestres? A gente mantém grupos de diálogo entre a gente lá também, não adianta a gente querer contatar os seres se a gente não consegue conversar entre a gente, humanos. Não dá. Né? Você quer ter telepatia, você quer percepções extrasensoriais, mas você não dá bom dia para o seu vizinho. E essa agenda desses seres falam isso para a gente. Vocês precisam manter esse diálogo entre vocês. Então, nós temos muitos grupos de diálogo que a gente faz esse trabalho, que acaba sendo um grupo de contato também, de saídas em campo, de avistamentos, de telepatia, de comunicação com seres. E aí o Cabral falou, Lili, tem um cara bacana que eu sigo, ele, não conheço ele fisicamente, que chama Ricardo Gonçalves, que é um peruano. Eu falei assim, vou entrar no site dele. Cheguei em casa, isso foi em 2013. Eu fazia parte do grupo do Projeto Súnesis, antes conhecido como Projeto Amar, da Verônica Pazuels, dos irmãos Sisto-Wells, né, desde a década de 90. E aí eu também fazia parte do grupo do CEFLE, do Cabral, de contato também. E aí, quando eu entrei no site do Gonzalez e vi a foto de um dos seres que contata ele, do casal que contata ele, que é o Antarel e a Ivica, e pronto. São os caras que me contataram com 12 anos. É o cara que em 2007 tirou a máscara de gesso da minha cara e me fez olhar no espelho. Eu preciso conhecer esse cara. Aí eu falei, eu tenho 2 filhas, né? Na época, não lembro quantos anos elas tinham, 18 anos. Eu falei, gente, vou para o Atacama. Não, eu vou para o Atacama, que vai ter um evento, o Gonzalez postou lá, eu tenho que conhecer ele e a mulher dele. Não, então nós vamos juntos também. Fomos nós 3,
de mochilão para o Atacama. Chegamos lá, nunca me esqueço disso. A Sol, você conhece, né, a esposa dele, sentada fazendo a recepção das pessoas por nome. Quando chegou na minha vez, ela olhou para mim, eu olhei para ela, foi uma conexão tão grande que ela virou para mim e falou assim: até que enfim, Liliane Moura. Foi a frase que ela usou. A minha filha olhou para mim e falou assim: você já conhecia ela? Não. Foi uma coisa assim, sabe? E aí eu comecei a ter retrocognições com eles, né, de outras vidas passadas, em Monte Shasta. E aí eu falei, nossa, tem alguma coisa a ver. Aí eu falei para ele, Ricardo, eu gostei muito, né, do trabalho dele. Minhas filhas tiveram muitas experiências no Atacama também, nós tivemos muitos avistamentos, comunicação, e também o ser ali fisicamente entre nós, que tem inclusive até uma foto que está no site do Ricardo, nesse evento. E eu falei, Ricardo, o povo brasileiro precisa conhecer você. Eu sei que você já foi para o Brasil há muitos anos atrás, para a Serra do Roncador, mas a gente precisa levar você para fazer congressos, fazer saídas em campo e tudo mais. E aí eu trouxe ele pela primeira vez em 2018, aí foi 2019, aí foi 2021, 22, 23, esse ano. E aí eu montei a Tesseract, um editorial, junto com um sócio meu, o Luiz, que também faz parte desses grupos de contato, também conhece o Ricardo Gonzalez, e a partir da nossa editora a gente faz os livros, traduzimos os livros do Gonzalez para o português aqui no Brasil. Então essa é a minha história. Uau, e essa ideia desses seres que se dizem, quer dizer, eles não se dizem, mas as pessoas que pela primeira vez tiveram contato deles, que foi em Huascarán, em Ancash, no Peru, que eram os campesinos, né, que moravam lá, viam eles saindo por detrás da montanha, as naves, os seres, e ajudavam eles também. Então, Apu quer dizer em Quechua, na língua deles, indígena, montanha. O ser que sai por detrás da montanha. E eles começaram a chamar eles de apunianos. Mas eles são de Alpha Centauri, dessa constelação. Então, quem chama de apuniano somos nós. Eles não se chamam de apunianos. Entende? Mas me conta, Liliane, o que está pegando lá no Monte Shasta? O que eles têm a ver com o Monte Shasta que vocês voltam todo ano para lá? Não é só Monte Shasta, Thaís. Existem lugares neutros, de energias neutras. O que quer dizer zona neutra? Uma zona onde você pode sentir, reverberar algo em você, entrar em sintonia com a assinatura energética e espiritual gravada nesses locais desses caras, que já vieram milênios de anos atrás para o nosso planeta. Então, tem locais no planeta inteiro, que são chamados de zonas neutras, que tem a assinatura espiritual deles, que na hora que você vai para esse local, sai da sua vida aqui da grande metrópole, esse ruído que é um São Paulo, por exemplo, né? E vai para uma zona neutra e faz uma meditação ali, você entra num estado alterado de consciência que acaba realmente tendo até mudanças no seu DNA, mudanças genéticas, você sai transformado de lá. Você tem lembrança de si, como fala o Ricardo, recuerdo, né, de si. Você tem lembranças de si, e às vezes você tem retrocognições, vidas passadas, insights, lembranças de você ter estado naquele exato momento, em outra época, ali. Né? Eu mesma tive ali como indígena, né? E o Ricardo eu sei que também. Então, você acaba que fazendo uma conexão maior com o plano cósmico, vamos dizer assim, com a agenda cósmica desses caras que está ligado com a Confederação do Mundo das Galáxias. Então, tem várias raças trabalhando em conjunto para alcançar uma massa crítica no nosso planeta, para reverberar maturidade consciencial, para que a gente consiga fazer escolhas diferentes do que a gente tem feito nas realidades paralelas, onde a Terra já tem terras muito sucumbidas ali, humanidade muito em guerra. Então, essa nossa Terra aqui é uma chance, uma nova chance da gente fazer diferente. Então, eles contatam seres, pessoas que estão mais antenadas. Quando você fala de fractais, quando você fala de registro akáshico, quando você fala de multiverso, tem Thaís
que está muito mais ligada do que a Thaís agora. Tem Thaís que está muito mais lúcida do que agora e tem Thaís que está menos. Então, esses caras, quando vão passar telepatia com a gente, fazer uma comunicação com a gente, eles olham esse leque de possibilidades de várias Thaís e vê qual a Thaís que está mais lúcida, pronta para receber o nosso contato. E eles jogam um bloco de ideia e informação naquela Thaís. E é aquela Thaís que vai receber a comunicação. É assim que eles trabalham. Entende? Então, quando eu faço meditação, quando eu trabalho bioenergeticamente, faço um trabalho de bioenergia, um trabalho de percepção extrasensorial, eu visualizo que todas as Lilianes que coexistem simultaneamente, está recebendo esse grau de maturidade consciencial que eu estou, naquele instante, tentando expandir minha consciência para algo mais iluminado do que a minha vidinha aqui cheia de ruído. E aí você vai trabalhando você nas outras camadas também. Conta um pouco mais, porque assim, a gente estava conversando aqui antes da gente começar a gravação aqui, que você trabalha com bioenergética também. Como é que começou essa história e como é que funciona isso? Thaís, não dá para falar de projeção astral sem falar de bioenergia, não dá para falar de percepção extrasensorial sem falar de bio, sem falar de projeção. E não dá para falar de contato extraterrestre sem você falar desses 3 estudos. Porque são protocolos, inclusive, de que esses seres usam para te acessar. Falar de bioenergia é falar do nosso duplo etérico, que nele consta o quê? Os nossos vórtices de energia chamados chakras. Então, nós temos 7 chakras principais de conexão com o plano espiritual, com os seres extraterrestres. Chakra coronário, que está ligado com a nossa glândula pineal. Chakra frontal, que está ligado com a nossa hipófise. Chakra laríngeo, com nossas paratireoides e tireoide. Chakra cardíaco, com nossa glândula timo. Chakra umbilical, com o nosso pâncreas. Chakra sexual, com as gônadas, ovários e testículos. E chakra básico, no períneo, com as nossas suprarrenais. E ainda nós temos o chakra do baço, que é o que nos traz vitalidade. Então, eu tenho estudos sobre cada chakra, o que ele faz com como que ele vitaliza os nossos órgãos físicos, como que é o estudo dos nossos corpos espirituais. Então, é o estudo do psicossoma, é o estudo do corpo mental, é o estudo do duplo etérico, é o estudo da nossa consciência, os chakras todos permeando o duplo etérico. Respiramos através dos chakras e eles fazem contato com a gente através do chakra frontal e coronário, glândula pineal. Então, não dá para você dividir as coisas e separar as coisas. Então, quando eu falo trabalhos bioenergéticos, são trabalhos que você faz de aquietamento mental, percepção de si, respiração, luz branca em todos os chakras, expansão áurica, rotação, estado vibracional, mobilizações energéticas, autopasses, doações de ectoplasma, limpeza do ambiente, tudo isso é bioenergia. Então, isso você está se sutilizando para ficar mais apta a receber uma comunicação, seja dos extraterrestres, como seja dos amigos espirituais que nós chamamos de amparadores, mentores astrais, colega astral, anjo da guarda, não importa o nome. Entende? Então, o trabalho de bioenergia vai fazer com que você tenha uma saída do corpo melhor, vai fazer com que você tenha percepções extrasensoriais melhores para desenvolver clarividência, clareaudiência, telepatia, intuição, inspiração, para poder se conectar com eles. Que legal, que legal. Tem várias pessoas que nos acompanham no canal que a gente lida também assim com a possibilidade de raças extraterrestres regressivas, né? Então a gente tem assim, de um lado, um Steven Greer, por exemplo, que não fala que isso, na verdade, não é que ele não fala que isso não existe, ele simplesmente não menciona isso, né? Porque os contatos que ele tem são positivos, mas a gente tem uma série de relatos de pessoas com contatos que são considerados negativos para a pessoa. Como é que é isso para você? Thaís, olha, pensa comigo, né? A gente está no planeta Terra, humanos. No planeta Terra tem asiático, americano, brasileiro, italiano, português, enfim.
né? Várias raças num planeta só. A gente pensar que só existe um planeta Terra, hoje não dá mais para pensar que nós somos únicos no mundo, no universo, né? Então tem vários orbes por aí, várias galáxias, vários planetas e várias vidas existentes, várias raças. E dentro de uma mesma raça, às vezes pode existir vários tipos de seres. Por exemplo, no Brasil, vários brasileiros. Um cara roubou um banco. Ele é considerado um ladrão, né? Pela sociedade. Isso quer dizer que todo brasileiro é ladrão? Não. Claro que não, né? Uhum. Aquele brasileiro se considera um ladrão. Eu nunca roubei um banco, eu nunca roubei ninguém, então eu não sou ladra, mas eu sou brasileira. Ele também é brasileiro. Então, assim, há de tudo no universo. Existe de tudo. Seres bacanas, seres não muito legais, seres com agendas legal, seres com outro tipo de agenda, seres neutros, que não estão nem aí. Não tem nada a ver com a história, né? Nada a ver com a história. Vamos aqui ver se tem minério, vamos ver se tem ouro, vamos ver se tem, né, um ar melhor aqui, não quer nem se envolver. E aqueles que querem prejudicar porque querem fazer troca de engenharia reversa, de não sei o quê, de material biológico, e seres que têm uma agenda que quer fazer com que o planeta prospere, que a humanidade tenha uma maturidade maior, né? Uhum. Então, a minha agenda bate com a agenda e vibra em sintonia com a agenda desses caras. Então, eu nunca tive um acesso de um extraterrestre que quisesse me mostrar um outro tipo de agenda. Ou eu tive uma abdução negativa, ou uma experiência negativa com esses seres. Nunca tive. Então, eu não posso falar para você, olha, eu já conheço, né? Hoje vira uma moda falar de draconianos, reptilianos, tudo que é anos, né? Então, assim, virou uma coisa só. Então, não estou negando essa possibilidade. Só que mas nunca cruzaram o seu caminho. Nunca cruzaram o meu caminho. Então, eu tento vibrar no bem. E eles falam isso. Vibra no bem, no seu melhor. Que é a melhor proteção, né? Não existe proteção de banho de sal grosso, banho de ervas, Não, é de dentro para fora, quem você é. A tua proteção é viver o bem, estar vibrando no seu bem-estar e reverberar isso em torno. Então, eu vibro igual com eles. E sou satisfeita com esse trabalho, com essa agenda. Então, assim, eu não olho muito o lado de conspiração, o lado conspiratório, as pessoas... Cada um tem a sua experiência, eu não estou negando que elas não tenham tido, né? E cada um tem uma crença, um olhar, como eu também tenho, em cima das experiências que a gente encapa, como o nosso cérebro encapa uma experiência com sonho, a gente também encapa nossa experiência com o nosso olhar, para a gente poder até entender aquilo que está acontecendo. Porque nós somos um cérebro tão pequenininho, Thaís, que a gente não entende 1% do que esses caras tentam passar para a gente. A nossa caixa craniana é pequena. Quando a gente sai fora do corpo, a gente consegue deslumbrar muita coisa que eles passam para a gente. Quando a gente encaixa no corpo físico, perde a maioria das coisas. E me diz uma coisa, Liliane, tem muita gente assim, tá todo mundo assim, animadíssimo com a possibilidade porque a gente vai chamar genericamente aqui de disclosure, de falar assim que isso existe, o contato extraterrestre existe, o contato é real, na verdade sempre existiu, né? E continua existindo, e existem várias iniciativas para tentar contar isso para a humanidade. Né? David Grush. Exato. Como é que você tem visto isso, assim, esse caminhar do disclosure? Porque aparentemente existe uma briga de força de gente não querendo que a gente entre em contato com isso, gente trabalhando contra, gente falando assim, não, isso tem que... lutando para isso vir à tona. Como é que você vê isso? Eu vejo assim, eu acho que... me parece que... Vamos falar do David Grush, que foi o último, né, ex-militar, né, do Pentágono, da CIA. Então, ele foi ali e botou a boca no trombone, né? Existem seres biológicos capturados que estão na Área 51, desde o Roswell, né, em 1947.
caiu uma nave, essa nave foi capturada. Então, tudo isso, eu acredito que realmente exista. Mas isso todo mundo já sabe. Isso daí tem até filme disso, né? Tem até filme. Você pega o Projeto Blue, você pega a série Taken, tem muitas, que já está na cara isso, só que vem uma desinformação, que eu chamo de desinformação, para o fato de que muitos avistamentos estão ocorrendo. Muitos pilotos normais, de companhias aéreas normais, estão avistando. Eu conheço piloto amigo meu próximo que me contou esses dias, inclusive. Tá? Não vou falar nome, nem companhia aérea, nem nada, que ele não acreditava. Eu sempre falava para ele, qualquer hora você vai viajar comigo. Ah, imagina. Esses dias, eu caminhando com a minha cachorrinha lá fora, encontrei com ele, ele falou, olha, eu vi, não foi uma vez só, não. E eram 4 ao mesmo tempo, fazendo movimentos, e a torre falando com a gente falando, a torre pedindo para a gente passar para o outro canal. Então, assim, isso está acontecendo muito, muito. Então, o que acontece? Tem pessoas que querem desinformar, não deixar que isso venha à tona. Então, você não sabe se são especulações. Se o próprio Congresso coloca, ou o Senado coloca pessoas ali para falar algo, até para desinformar, para só dar vamos dar só uma colher de chá para o povo, dizer que pode ser que sim, pode ser que não, depois a gente vai falar mais para frente, e fica esse jogo que faz que não acontece, que ninguém prova nada, né? Só jogam o evento. Aí a NASA vai falar, você vai escutar 1h30 a NASA falando, é só blá, blá, blá. Você deve ter visto. É só blá, blá. Fala, e não fala nada. Todo mundo tira o corpo. Aí veio o mexicano, né, o Jaime Maussan, vai lá e fala... Então, você tem informação? Porque a gente fez uma live, tá? Falando dessa... e falou assim, gente, isso tá aí há uma década. Pelo amor de Deus! Exato. Virou até meme no Brasil, que era um bolo, partido, fatias e idade de aniversário, né? O Teletubbies. Então, assim... é verdade ou não é? Teve um biólogo muito importante, sério, fazendo análises, né? Análise, né? O Jaime sempre foi uma pessoa séria, mas, de repente, também pode ser que esteja sucumbindo, pode ser que esteja... A gente não sabe, porque provam, mas não provam 100%. Então, sempre fica aquela questão, é verdade ou não é? Será que ele quis pegar carona no David Grush? E botar o México também, mostrar algo que os Estados Unidos agora está mostrando, né? Porque o povo americano quer saber onde que eles estão pagando o imposto deles ali. Onde está indo o meu dinheiro? Estão pesquisando o quê? Né? Então, assim, eu, na minha opinião, eu gostaria muito assim, que lugares desconhecidos, países desconhecidos, viessem. Sei lá, de repente, uma Noruega da vida, uma Dinamarca, sei lá, uma Mongólia da vida, chegasse e falar, abrisse, nós também fizemos avistamento, nós também temos contatos, dá para provar. Quando vários países começarem a fazer isso, talvez a coisa fique mais séria e não uma jogada de desinformação para tampar o sol com a peneira, só para dar um cala-boca no povo. Entendeu? Então, eu acho que ainda a gente está bem longe disso acontecer, de vir à tona, sabe? Eu acho que deveria já chegar e abrir, mas eu acho que a gente está longe ainda disso. Você mantém contato telepático com os aponianos fora dos lugares para receber mais informação sobre o que está rolando? Não? Como é que funciona? Não assim, não como o Ricardo, por exemplo. Tá? Eu tenho momentos em eventos, até mesmo sozinha, já quando eu já estive no interior de São Paulo, onde meu irmão mora, em Avaré, eu tenho um cantinho ali que eu faço meus contatos, avistamentos, meditação e telepaticamente, né? Então, eu mantenho, eu recebo informação, recebo algum contato, alguma frase, alguma palavra que me faz reverberar algo em mim, dentro de mim, que eu acabo pegando como blocos de ideia. Uhum. Eu não escuto linearmente, pelo menos por enquanto não. Mas isso aqui é acordada, né? A gente está falando acordada na vigília. Fora do corpo é diferente.
Fora do corpo eu converso, como eu estou conversando aqui com você. Mas aí você traz a memória disso? Ou Trago não? trago na memória, muitas conversas, e muitas outras não. Muitas outras não. Essa de 12 anos até hoje, eu não me lembro o que aconteceu naquela nave. Essa última vez em Monte Shasta, no sábado à noite, o Ricardo falou, a Ivica está falando aqui que é para vocês prestarem atenção durante a noite nas experiências fora do corpo. Como eu estou acostumada a prestar atenção toda noite, né? Eu vivo isso, né? Eu vivo 2 mundos para mim. É o acordado e é o dormindo, corpo físico. Não, a consciência para mim não precisa dormir. Ela não precisa sonhar, ela não precisa nada. Ela vive direto. Eu já sabia que ia rolar alguma coisa. E aí me levaram pela segunda vez, dentro de uma base intraterrestre, dentro do Monte Shasta, que é o vulcão adormecido. E lá uma base laboratorial. A primeira vez que me levaram lá, me mostraram holograficamente os estudos da glândula pineal com a neurociência. E me apontaram alguns livros para eu ler naquela época, estudar a conexão da meditação com a glândula pineal. E dessa vez me levaram lá e eu vi vários robôs mesmo, não eram extraterrestres, comandados pelos nossos amigos estelares, e eles tinham a testa muito grande, lisa, até aqui atrás, assim, e só aqui tinha máquina, e corpo físico, corpo humanoide normal, bem altos, e todos iguais, não tinha mulher, tinha homem, criança, não, eram todos com a mesma feição. E trabalhavam em bastante coisa ali. E aí ele me passou, um desses seres que acompanham Antarel e Vic, que faz parte desse grupo, ele me passou porque hoje eu estudo filosofia, né? Faculdade de Filosofia. Estamos na faculdade de novo, é nós. A gente tem que, não pode parar, né? Não é talvez não seja nem para essa vida, se preparando para uma próxima, né? Trazer o conteúdo na sua consciência. E eles falam que daqui para frente a inteligência artificial vai tomar conta mesmo, né? Mas para que a inteligência artificial tome conta de um planeta e que esse planeta tenha uma maturidade consciencial através de inteligência artificial, precisam ter humanos que trabalhem a construção do pensamento. E nada melhor do que a filosofia, a psicologia, né? Que entra na construção, que entra no entendimento da construção de um pensamento, para você poder alimentar dados numa máquina. Então, o papo foi sobre isso. Que legal. Foi bem interessante. E me conta uma coisa, tem muita gente que traz informação teoricamente, de uma cidade intraterrena que chama Telos por lá. Sim. Do seu ponto de vista, essa cidade, essa civilização, existe, não existe, é aquilo, não é aquilo? Como é que funciona? Existe uma coisa, espiritualmente falando, no plano astral, no plano espiritual, que quando muitas pessoas pensam a mesma coisa, aquilo é realizado. Você cria aquilo. Plasmado, e é construído. As colônias espirituais são construídas com as formas, pensamentos, os espíritos que desencarnam, levam consigo a crença de uma casa, a crença de estar numa cidade, e tem cidades astrais. Né? Então, se existem muitas pessoas que lá atrás já vêm desde a época da Fraternidade Branca, Saint-Germain, existe Telos, essa construção de memória pode realmente ser construído uma cidade astral ali, ou debaixo do vulcão que seja. Eu nunca vi, eu nunca fui levada para lá. E tentei pesquisar várias vezes, vários anos que eu dormia lá, acampando lá em cima na montanha, eu queria ser levada, mas sempre era levada para essa base laboratorial. Então, eu não conheço conheço a história, mas não conheço essa cidade espiritual. Né? E a cidade de Monte Shasta é bem mística, bem esotérica. Tudo lá é Saint-Germain, tudo lá é Telos, é uma cidade que tem 2 ruas só falando sobre isso. Só gente doida do jeito que a gente gosta. Que delícia, que delícia. E me diz uma coisa, eu acompanho muito também o trabalho do Dr. Michael Salla, né? E ele tem ultimamente falado de um tal de JP que entrou para o exército americano e tem falado de naves que ele chama de arcas. Você tem alguma informação sobre isso?
Ó, eu já vi o Michael Sala falar do JP. O Michael Sala já foi até um convidado do Ricardo Gonçalves em Monte Shasta, né, para presenciar os contatos. Acho que foi em 2014. Não sei se a Paula Harris foi em 2014 e ele foi em 2015. As arcas, para ele, é diferente da arca que eu conheço em relação ao Ricardo Gonçalves mesmo, né? Nós conhecemos uma história contada pela Ivica e pelo Antarel, de que vai sair, inclusive o Gonzalez tem um livro que chama Arca, né? Que vai sair do Atacama, de Charrenantor, que é ali uma meseta, que vai ser construída uma nave ali, conhecida como Arca, que várias crianças, tanto russas, americanas e chinesas, vão ser treinadas lá, mais de 300, que vão sair de lá para a Alpha Centauri. E isso já aconteceu numa das terras do multiverso. Uhum. Tá? Então, essa história da Arca eu conheço como essa história do Ricardo Gonçalves contada pelo Antarel Ivica, que eu fiquei sabendo em 2016, quando eu estive no Atacama, e eu me vi como uma astronauta, já no futuro, subindo a rampa de uma nave na Meseta de Charrenantor. Tá. Norte-americana. Então, eu tive algumas retrocognições, várias vezes tendo a mesma percepção. Então, para mim, isso pareceu muito real. Fez muito sentido para você, né? Agora, as arcas que o Michael Sala fala, eu acho que já é um outro contexto. Tá. Diferente. Acho que ele fala que se fossem as arcas chegando, né, na Terra. Não, nesse momento, o que ele fala é que assim, existem várias, que eles chamam de arcas por conta da quantidade de informação que tem, funcionando como uma biblioteca, mas elas estão ou debaixo do mar ou debaixo da terra, né? Sim. Então elas estão aqui há muito, né? Sim. Mas é interessante porque assim, porque essas coisas, tem tanta gente trabalhando, né, para a libertação da humanidade. Né? Que assim, não dá para dizer que assim, uma coisa. Eu não gosto de quem fala assim, isso está certo, aquilo está errado. Não, porque as coisas podem coexistir, a gente tem muita gente trabalhando diferente para isso. É igual uma faculdade. Você vai na faculdade, você não tem várias matérias para você se formar em uma coisa que você quer, né? Num bacharel, tem várias matérias. Então, existem várias agendas legais que cada um trabalha uma linha e cada um contata seres diferentes e está todo mundo ali trabalhando legal em conjunto. Ou com seres espirituais também. Não só seres extraterrestres. Conta para a gente aqui, então, como é que as pessoas fazem para te encontrar, como é que elas encontram seus livros, seus cursos, o que você tem aí em breve chegando? No meu próprio Instagram, que é Liliane Moura Martins, eu tenho ali toda a minha agenda. Quando eu tenho um curso, uma agenda, uma data já prevista de um curso, seja ele de projeção astral, experiência fora do corpo, ou de bioenergia, ou de percepções extrasensoriais, ou de contato extraterrestre, eu sempre posto lá, com minhas lives, meus cursos, os meus livros, inclusive, a editora Tesseract, está tudo no meu Instagram. Ali é a minha vida aberta, está tudo postado ali. Os meus eventos com o Gonzalez, a vinda do Gonzalez para o Brasil, o grupo que eu participo com o Wagner Borges, o grupo que eu participo com o Alberto Cabral. Ali vocês podem encontrar todos os contatos de tudo o que me fez ser quem eu sou hoje. Né? O percurso que eu caminhei, os lugares que eu percorri para estudar, eu posso dizer que são pessoas seríssimas nessa área. E Wagner Borges, Alberto Cabral, Ricardo Gonçalves, Valdo Vieira, que hoje não está mais aqui, mas também já estudei muita coisa dele. Então, são realmente pessoas que valem a pena a pessoa seguir um norte, não é falar, olha, é isso que é o melhor que tem. Não. Para um norte, você vai ter a sua experiência, o seu olhar em cima do que você vai estudar. Você vai criar a sua realidade. Não tem que ser igual a minha, não tem que ser igual ao do Gonzalez, não tem que ser igual ao do Cabral ou igual ao do Wagner. Eu acho que a gente tem tanta gente aí fora que a gente nem conhece ainda, que vai fazer parte da nossa vida, que a gente vai, de repente, né, se encontrar e vai crescer e vai agregar muito mais. Então, eu sempre falo, Thaís, nunca acredita naquilo que eu estou falando. Pesquisa. Seja cético de verdade. Duvide de tudo e vai pesquisar para você ter a sua experiência, que vai ser diferente da minha, mas que no fim a gente pode agregar muita coisa juntos.
Perfeito, gratidão, Lili. Foi uma Adorei delícia. com você. Então, a gente vai terminando por aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada a todas as pessoas que estão assistindo, você, tua equipe, seu grupo todo. Muito obrigada mesmo. Gratidão e até mais, pessoal. Tchau!